Boa noite a todos. Vamos iniciar o tema de hoje, que é a possibilidade de poder rejuvenescer. Não sei se alguém já andou pesquisando como é possível rejuvenescer, se há essa possibilidade ou não. Eu trouxe esse tema hoje porque as pessoas, elas têm muita vontade de parar no tempo, né? Ter uma saúde, uma imagem de jovem. Eu não sei exatamente se isso é a ambição de todos que estão aqui, porque geralmente as pessoas, quando pensam no tema da saúde, aliam essa palavra saúde a ser jovem, né? Talvez em algum tempo remoto, né, há bastante tempo atrás, pudesse falar isso, que a pessoa jovem detinha saúde e com o tempo ela iria perdendo a saúde ou a sua mobilidade ou a sua imagem de jovialidade e acabavam aliando a idade avançada com limitações. A idade avançada era aliada também a deformações físicas, a deterioração da imagem, da saúde. E hoje não é bem assim, né? Nós temos vários casos que sabemos de crianças acamadas, hospitalizadas, que ainda na idade tenra acabam desenvolvendo alguma síndrome autoimune, algum câncer, alguma doença que atravessa ali na saúde, na vida delas, e elas ficam limitadas e não chegam nem a completar a idade madura. Então, digamos assim que hoje, qualquer uma pessoa que está aqui nesta live hoje, que é nosso familiar, nossos amigos, tem uma idade mais avançada, podem se sentir privilegiados que não passaram por determinadas situações e não perderam a sua saúde a ponto de serem acamados ainda jovens, ainda crianças, né? Nós estamos vivendo uma época em que a saúde ela recebe impactos de vírus, de bactérias, e as pessoas têm que, por vezes, deixar as suas atividades. Hoje estamos vivendo isso globalmente, em todos os países, né? Houve essa situação do coronavírus, isso daí não é novidade já para ninguém, é um assunto bem debatido. Então, a questão da imunidade tem se tornado o foco, não particular, não um desejo mais privado de alguém, não algo que é um diálogo entre um médico e um paciente. Nós estamos vivendo um quadro mundial em que o foco da imunidade está sempre sendo debatido em programas de televisão, anunciado em redes de jornal, muitas doenças, muitas situações aliadas ao coronavírus e outras que não são, né, que daí vem em foco, todas aquelas estatísticas que todos já sabem, que não existem hospitais para todas as pessoas, não existem clínicas mesmo que sejam particulares para hospitalizar um grande número de pessoas. Então, nós precisamos compreender que, de fato, temos que cuidar da nossa saúde, temos que, de fato, nos blindar o máximo possível para que não caiamos em nenhuma situação e vamos precisar, ao mesmo tempo, que uma certa quantidade de pessoas, um determinado hospital, uma determinada clínica, uma determinada médica, não é? Porque podemos correr o risco de não sermos aceitos naquele local pela quantidade de pessoas.
Isso tem deixado muitas pessoas preocupadas, tem deixado muitas pessoas em estado de desânimo, tem deixado algumas pessoas deprimidas, porque há, sim, uma certa vontade comum a quase todas as pessoas de que a segurança seja algo de fato concreto, né? Mas a segurança e, digamos assim, a certeza de qualquer coisa nesta vida não é de fato algo concreto. E, como eu estava falando ainda há pouco, no início, quando estávamos no bate-papo, que quando éramos crianças pensávamos que quando crescêssemos, tivéssemos aí nossos 18 anos, a nossa maioridade, nós nos iríamos mandar, né? E não tem sido assim essa demonstração. A gente cresceu, independente da idade, dos direitos. Existem hoje mais pessoas que mandam em nós do que quando éramos crianças. Quando éramos crianças, era ali o pai, a mãe, talvez a avó, o avô, um tio ou uma tia que estivesse ali no ambiente familiar, às vezes uma professora, uma babá, né? E agora nós crescemos e temos que obedecer várias leis que têm sido, inclusive, modificadas em torno dessa situação da falta de saúde global, né? Eu, particularmente, determinei para mim, e quero repassar isso daí para vocês, de que nós temos que programar a nossa saúde para não ter doenças. Então, meu foco hoje, além de poder dizer para vocês que sim, é possível rejuvenescer, a aparência muda quando nós rejuvenescemos, sim, existe essa possibilidade, acontece, das células interiormente sofrerem várias formas de decadência e pessoas na idade cronológica, da data que nasceu, né, na sua aparência transportar uma idade mais velha, mais idosa, mais enrugada, mais cansada, exatamente porque teve uma decadência celular, uma decadência da saúde de tal forma, com alguma síndrome, com alguma doença, com algo que a afetou, gastou demais, digamos assim, a sua saúde, não fez a manutenção apropriada e acabou contraindo aí uma forma na sua imagem pior do que a idade mesmo que a pessoa tem. Assim como também acontece de pessoas cuidarem da sua saúde de tal forma que conseguem manter a sua aparência por mais anos do que a maioria das pessoas, com vitaminas, com suplementos, com exercícios físicos e com um ânimo diferenciado, onde a pessoa não se deixa afetar com essas notícias globais, com essas formas vis de jornalismo que acabam acontecendo muitos terrorismos psicológicos. Infelizmente, nós temos um cérebro, como já falei numa live passada, que quando fica muito tempo sofrendo com as mesmas ideias, com os mesmos medos, com as mesmas situações, acabam contraindo uma forma de síndromes autoimunes que deterioram as células. E eu coloquei a frase de uma pessoa aí, e eu não sei se alguém teve a curiosidade de ir na internet e verificar quem é o Wesley D'Amico. Vocês verificaram ali que no convite existe um nome de uma pessoa e essa pessoa falou uma frase muito interessante, né? Eu rejuvenesço enquanto tomo um vinho que envelhece. Há muitos séculos atrás, e digamos assim, isso daí é comprovado hoje pela ciência,
que vários componentes da uva rejuvenescem as pessoas. Que o vinho, por um longo tempo, que está ali madurando, né? E, claro, tem certas técnicas de viniculturas que conseguem amadurar um vinho e fazer com que as suas propriedades também ali se multipliquem. Não? Até o próprio álcool vai ali conservar essas propriedades. Não estou incentivando ninguém a tomar vinho, nem a ser alcoólatra, nada disso, mas tenho que falar que a ciência comprova isso. E isso não é só no vinho, isso é se nós comermos também a uva e também se nós tomarmos o suco de uva. É claro, com certas precauções, porque o suco de uva tem muita frutose, o excesso da frutose vai ali para o fígado, acaba fazendo um excesso de açúcares, e esses açúcares acabam se transformando em gorduras hepáticas. Então, também até tomar suco de uva tem que ser em cálices pequenos e temos que realmente comer a uva, porque ela tem as fibras, tem as sementes das cascas também. Tudo isso globalmente vai ali dar a saúde e vai dar as propriedades que nós precisamos para aderir ao nosso sangue, várias formas ali que a uva nos traz rejuvenescimento, isso daí é provado cientificamente. Então, eu pergunto para vocês, por que as pessoas então não comem mais uvas? Será que é só pelo preço? Será que é falta de conhecimento? Será porque não gosta de uva? Será porque substitui? Então, eu vou fazer hoje, eu quero tornar todos vocês conscientes de algo que eu pensando criou impacto em mim há algum tempo atrás, e eu quero causar esse impacto a vocês, tá? Quanto financeiramente vocês, de fato, investem na vossa casa, investem no vosso carro, nos telefones de última geração, em festas de aniversário para os filhos, para os netos, num passeio, numa viagem. Então, eu verifiquei, contabilizando, que eu nunca tive realmente, para mim, uma... Ai, obrigada, querida. Aqui. Eu nunca tive, assim, para mim, a quantidade de valor separado para gastar com a minha saúde, quanto eu tive para gastar com reformas de casa, com troca de carro, compra de casa própria, que costuma ser, na verdade, um sonho brasileiro, um sonho americano, um sonho europeu. Isso daí é uma cultura, e nós passamos isso para as outras gerações, foi nos passado para nós, e nós passamos isso para as outras gerações também. Se eu pudesse voltar no tempo atrás, eu não faria as coisas que eu fiz. E hoje nós podemos passar para os nossos filhos e para os nossos netos, para os nossos amigos, para pessoas mais jovens que estejam aqui na sala, ou até pessoas que ainda não conseguiram realizar esse sonho de casa própria, carro do ano, viagem ao país, sei lá das quantas dos sonhos. Porque, no fundo, nós não conseguimos ser justos com a nossa vida, com a nossa saúde, gastamos a nossa saúde para ganhar determinados valores, dinheiro, que usamos para alcançar objetos, bens materiais. Mas nós não realizamos, de fato, uma manutenção com aquilo que nós gastamos para alcançar esse dinheiro. Então, digamos assim, eu gasto
bastando com todas as coisas que eu consegui alcançar e realizar através da saúde que eu gastei. E daí, quando há o impacto de uma doença, quando há o impacto de uma situação desagradável, temos o anúncio de um diagnóstico, nós vamos e fazemos ainda assim. Ai, não tem uma receita caseirinha, bem baratinha, para eu conseguir reverter isso, algum chazinho, alguma fórmula. Nós fazemos isso. Infelizmente, nós colocamos a nossa saúde em risco, abusando do nosso físico, do nosso mental, das nossas horas que gastamos para trocar por dinheiro que acabamos comprando bens, coisas móveis ou imóveis que se gastam. Umas são necessárias, mas já falei aqui, por exemplo, da quantidade de sapatos que não é necessário. Até tinha uma piada aí que a pessoa, o marido falou para a mulher: para de comprar sapatos, você não é uma centopeia. Porque o ser humano acaba trocando a sua saúde, a sua vida, o seu bem-estar, ganha com isto financeiramente, e daí vai lá, não repõe as vitaminas, não repõe os sais minerais, não traz para dentro de si, muitas vezes, a alimentação que deveria, acaba sempre estando nas mesmas frutas. Aí você come fruta? Como, 2, 3 vezes por dia. Que fruta você come? Ah, eu como banana. Dizem que banana é muito bom. E qual outra fruta que você come? Ah, eu não gosto muito de outras frutas. Às vezes eu chupo uma laranja. Eu pergunto para vocês, se nós, quando recebemos um diagnóstico e dizem para nós que está faltando um tanto de vitaminas, um tanto de sais minerais, será que é possível, mesmo dentro, né, do conhecimento de todos, que vamos colocar a hipótese que não seja muito grande, será que é verdadeiro, de fato, alguém achar que a banana comporta todas as vitaminas e todos os sais minerais necessários para se ter uma boa saúde, sendo que a diversidade de frutas, a diversidade de vegetais que existe sobre a Terra é imensa, é enorme. Eu pergunto, dá para acreditar que alguém, de fato, acredite que apenas a banana vai dar para a pessoa tudo aquilo que é necessário para ela trabalhar 12 horas por dia, 9 horas por dia fora, depois ainda o estresse do trânsito, depois o estresse das suas atividades extraprofissionais, digamos assim, mas que também causam estresse, viver para as expectativas dos nossos familiares, dos nossos amigos, para as nossas próprias expectativas, é estressante. Não é algo que se possa dizer, ah, é uma maravilha, né? Realmente nós nos estressamos porque a gente determina certos objetivos que eles não se realizam da forma que a gente gostaria. E isso dá-nos um determinado estresse. E eu pergunto, nós repomos com a banana o suficiente para ter o retorno aí para todo o restante da saúde? Será que dá para acreditar quando vemos um vídeo, ah, tem isso, tem aquilo, só isso vai bastar para a vida da gente? Então, causou impacto para mim porque eu fiz uma conta e comecei a colocar na ponta do lápis, de fato, eu já falei para vocês, eu estou fazendo um curso de contabilidade, então ficou muito mais rápido para mim essas formas agora de cálculos mais objetivos. Então eu fui colocar na ponta da caneta, se eu gastasse com a minha saúde, digamos assim, os tantos mil que eu gastei para
adquirir um apartamento em tantos anos, depois de reformá-lo, com as viagens que eu fiz, com as 3 trocas de carro, na quantidade de anos que eu trabalhei, se eu tivesse colocado pelo menos 10%, olha, eu vou estar falando 10%, tá? De suplementação básica, necessária, para eu ter conseguido trabalhar sem perder saúde, só conservando a saúde que eu tinha. Mesmo que não fosse com o objetivo de rejuvenescer, nem de ser uma super profissional, uma super mãe, ou uma super amiga, de conseguir estar mais horas que outras pessoas acordada, fazer mais coisas que outras pessoas, não. Só o normal, assim como o básico. Se eu tivesse colocado 10% do que eu gastei em casa, carro, viagens e tudo isso daí que se diz que é o sonho e se esquece de que a saúde é o que de fato é necessário para atingir todos esses objetivos, eu teria dinheiro suficiente na caixinha para poder suplementar até os 110 anos e não iria faltar valor para mim. Vocês conseguiram compreender? Eu quero que vocês façam essa conta. Eu, de fato, quero que vocês parem de ser injustos com vocês. E enquanto há tempo, enquanto todos têm saúde e ainda não perderam, eu quero que vocês peguem e pensem se vocês estão separando 10% dos ganhos de vocês ou 10% dos gastos que vocês têm com casa, carro, viagens, pequenas festinhas e até doações que vocês fazem para filhos, ou esposa, ou netos, ou amigos. Sabe aquele presente de aniversário que nós temos muita mania de dar, porque isso daí é outra tradição que passaram, né? E ninguém tem obrigação de dar presente de aniversário nenhum, assim como a pessoa que é verdadeiramente amiga, a pessoa que é verdadeiramente fiel aos seus sentimentos, não vai estar nem aí para presente, quer a pessoa, quer a presença da pessoa, aquele chazinho, aquele cafezinho, aquele encontro, aquele abraço, aquela lembrança, aquelas palavras amigas. Pergunto, se vocês colocarem na ponta do lápis os presentes, as doações que vocês fazem a outras pessoas, vocês não fizeram para vocês mesmos os mesmos valores em suplementação para vocês terem uma saúde programada para não ter doença. Vocês conseguiram compreender? Tudo que nós fizemos na nossa vida, que foi gastar saúde para ganhar dinheiro, para adquirir bens, para fazer a manutenção da nossa vida de uma forma de sonhos que realizamos, mas nós gastamos. Digamos que quando nós gastamos os pneus do carro, nós sabemos que temos que trocar o pneu, porque o pneu fica careca, e se nós não trocarmos, nós batemos o carro, ou fura o pneu, ou o policial para a vida da gente ali no meio do caminho e ainda multa. Quantos steps da nossa saúde de fato nós trocamos? Nós fizemos a manutenção devida como deveríamos. Então eu vou dizer para vocês, no fundo, quando eu fiquei doente, eu mereci ter ficado doente. Porque eu gastei a minha saúde fazendo 13 anos e meio de muito serviço, datilografando quilos e quilos de papel, e ainda tive 4 filhos. Digamos que eu tomei durante a minha gestação as vitaminas maternas, que é geralmente comum, quase todas as mães, as ginecologistas ou obstetras darem isso. Mas eu não fiz muito mais do que isso. Eu nem fui procurar, nem pesquisar o que era metilcobalamina, que precisava para refazer pele, ossos, para adquirir
a absorção necessária para se ter e formar um outro bebê. Então, digamos que eu gastei. Todos nós, se algum dia ficarmos doentes, tivemos que ir para o médico, tivemos que ser hospitalizados, tivemos que passar todas essas situações, nós merecemos, porque nós não separamos nem 10% do que nós ganhamos para, de fato, repor e fazer a manutenção da saúde que nós gastamos fazendo os ganhos necessários para converter em bens materiais. São sem vida. Esses bens materiais são sem vida. Eles estão aí, mas eles não precisam. Quem precisa de vida somos nós. Aí eu pergunto, é possível rejuvenescer nesse sentido? É possível ter 20 anos novamente, 30 anos novamente e fazer tudo diferente? Poder realmente sentir aquele dia que estávamos com o nosso bebê, brincando, sem sentir aquela dor nas costas, sem sentir aquela dor nas pernas, sem sentir aquela irritação, porque ficou meia hora gritando, chorando. Nós não temos como rejuvenescer a esse ponto. Nem viver de novo as emoções, nem viver de novo as situações que nós gostaríamos de ter lembranças e de termos marcas melhores. Mas nós podemos fazer daqui para frente. Então, hoje é uma conscientização que eu tive durante a semana, pelo bem-estar que eu tenho adquirido através da For Life, através da Fitline, através da metilcobalamina, porque eu fui pesquisar, porque eu tive que ficar doente, perder tudo, para daí depois ir pesquisar, poder ir me formar, poder ir estudar, fazer tudo o que os médicos não estavam a fim de fazer, porque nós, no fundo, somos apenas mais um número. Quando nós estamos lutando um hospital, quando nós estamos lutando uma clínica médica, quando nós estamos ali lutando pela nossa vida, nós não deixamos de ser mais um número. Porque existem outros, principalmente agora nessa situação global que está acontecendo, o mundo não vai melhorar. Eu sinto dizer para vocês, se existe ilusão de que vai melhorar o mundo, de que de fato nós vamos ainda ser livres novamente como um dia nós fomos, eu não acredito. As expectativas e as perspectivas são negativas o suficiente para nós termos consciência de que quem tem que melhorar o nosso corpo, a nossa mente, o nosso físico somos nós. Quem tem cada vez mais ser responsável por nós mesmos para adquirir a saúde que nós precisamos ter para combater vírus, bactérias e programar a nossa saúde para não ficar doente. Se nós não fizermos isso antigamente, porque não havia espaço ou conscientização suficiente para acontecer isso, agora nós estamos tendo essa oportunidade, tá? Então, eu quis trazer hoje sobre rejuvenescimento, porque realmente é possível. Esse Wesley D'Amico, eu estou prestigiando ele porque ele é um brasileiro, ele mora em São Paulo, ele é um mecânico e ele é um dos poucos poetas que tem o direito de escrever frases de efeito para a editora Chiado, tá? Que é uma editora famosinha aí, e ele, um dia, na sua oficina, um cliente falou para ele que queria muito ter um quadro de borboletas. A história é fantástica. E ele resolveu, como mecânico dessa pessoa, que ele iria fazer esse quadro de borboletas. E assim, ele se tornou um artista. Ele era um mecânico. E ele se tornou um artista. E ele agora é uma das poucas pessoas no mundo que tem o direito de estar, além de artista, de pintar telas
de fazer quadros, eu quero que vocês vão na internet e vejam ele. E eu procurando frases de efeito sobre rejuvenescimento, para de fato vocês compreenderem que existem frutas, existem alimentos de melhor qualidade, ou de qualidade diversa, que o nosso corpo precisa. Nós temos diversidade e o Brasil é um dos campos de maior diversidade que tem em frutas, em alimentos e vegetais, considerado inclusive o celeiro do mundo. Então não comam apenas banana. Não comam apenas a fruta do vosso gosto, porque é prática de apenas abrir, a fruta mais higiênica, é mais prática de comer, pode se carregar para qualquer lugar, comer em qualquer lugar, não precisa, né, nem lavar, ótimo, mas vocês precisam ter trabalho com vocês. Digamos que dentro das pesquisas e das estatísticas que eu procurei, a maior parte das pessoas que adoecem são as pessoas que investem o seu tempo, a sua saúde em outros e não em si mesmos. Então, além das pessoas não gastarem 10% do que doam em presentes e do que compram em bens materiais consigo mesmo, ainda são as pessoas que não usam 10% do tempo para investir em si mesmas, o seu próprio tempo na sua própria pessoa, nem 10% do que investem em filhos, em esposo ou esposa, em amigos ou amigas ou netos. Então, percebam que se nós ficamos doentes, nós não nos programamos para ter saúde, nós programamos para servir, para adquirir bens e para servir muitas pessoas, e muitas vezes a nós mesmos nós não fizemos isto. E na hora daí do corre-corre, quando nós ficamos doentes, são raras as pessoas que podem realmente cuidar de nós, e o impacto dos líderes de uma família, dos líderes das amizades, do local de trabalho, do profissional que só fazia aquele determinado trabalho, quando acontece com eles é um impacto muito grande socialmente. As outras pessoas da família e do lugar de trabalho ficam perdidos. Então é um sinal de amor e de cuidado também, nós cuidarmos da nossa saúde como se realmente estivéssemos cuidando da saúde de uma outra pessoa que nós amamos. Temos que aprender a amar e a respeitar os nossos limites próprios, como a gente faz com nossos filhos, nossos maridos, os maridos que fazem também, existem muitos homens que cuidam das suas esposas, não cuidam de si mesmos, cuidam dos filhos, dos netos, não cuidam de si mesmos. Então eu trouxe uma ação de conscientização. O rejuvenescimento, ele realmente existe, ele realmente é possível, não vai poder resgatar o tempo em que a pessoa arrumou sequelas por ter abusado da sua saúde, mas vai poder rejuvenescer células o suficiente para poder, neste ciclo de vida, além de programar a sua saúde para não ter doenças, ainda ter uma melhor qualidade de consciência, de mente, ter uma melhor qualidade de amizade, uma melhor qualidade profissional, uma melhor qualidade de pessoa para consigo mesmo e para com os outros, se prevenindo e tendo força o suficiente para ser feliz o suficiente e admitir que tem que cuidar da sua saúde, preservá-la, senão ninguém vai fazer isso por si. E nenhum bem que não deteriora casa, carro, não merece aquilo que você merece para fazer para você mesmo. Então, hoje, agora, eu vou passar, eu fiz essa live, essa introdução para vocês terem um pouco mais de consciência do que é rejuvenescimento e do que é possível, e como nós podemos virar uma outra pessoa, como o Wesley D'Amico virou uma outra pessoa, e ele se alongou como profissional da mecânica, ele passou a ser também artista e poeta, a viver mais globalmente a sua própria vida e oferecer para a sociedade, para os seus amigos, várias formas de si mesmos.
E nós temos condições de fazer isso, capacitando as nossas células, a nossa mente, com suplementos e com formas de realizar os nossos sonhos a partir da nossa pessoa, da nossa mente, do nosso corpo. E não através de bens, de adquirir coisas que, na verdade, não nos fazem felizes como pessoas e nós mesmos conseguimos ser e fazer de pessoa para pessoa, tá bom? Eu vou deixar a palavra agora com a Nilce. A Nilce vai, com grande propriedade, conhecedora e testemunho próprio de vivência também, de tudo aquilo que ela conhece da empresa For Life e dos suplementos, ela vai colocar quais são hoje os suplementos que podem oferecer rejuvenescimento e prevenção de doenças e também fazer a reversão de sequelas e de síndromes que as pessoas adquiriram e podem reverter e ter novamente a qualidade de vida que não teriam se de fato não houvesse fatores de transferência. Nilce, por favor, obrigada. Obrigada, Sandra. Primeiramente, eu quero agradecer a você. Estão todos me ouvindo? Eu Estão me estou. ouvindo? Estamos. A Fabiana ali, prazer, Fabiana, ter aqui você de novo aqui. Está dizendo que está ouvindo. Pode falar, Então, Nilce. aqui. Primeiramente, eu quero agradecer a você por nos dar essa aula aí e a todos os presentes na sala. Obrigada. E eu quero falar com a gente sobre o Rio Vida, que é um produto fantástico. No Brasil, nós temos ele em duas versões, que é esse que vocês estão vendo na tela. Ele vem em forma de uma geleia, que você pode abrir e consumir onde você estiver. É um produto muito saboroso, muito fantástico de estar consumindo, mesmo porque você pode levá-lo consigo onde você for. E é uma alimentação que te dá uma saciedade por até 2 horas. Então, aquela pessoa que está desnutrida, que está convalescendo por alguma enfermidade, que está com problema na alimentação, ou até mesmo aquela pessoa que quer emagrecer ou perder peso, ele pode estar fazendo uso dessa geleia, que é o Rio Vida Burst. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Ela é uma grande fonte de vitaminas essenciais, é um suporte de minerais, aminoácidos, ácidos graxos, polifenóis, contém antioxidantes, ele tem sucos de frutas naturais, é rico em flavonoides, incluindo açaí, romã, mirtilo, sabugueiro. E ele é sugerido para controlar os níveis de estresse, energizar todo o organismo, nutrir as células e os tecidos, proteção antioxidante, proporciona energia e vitalidade. E ele também, como a Sandra estava falando, ele combate o envelhecimento precoce. Por quê? Ele promove uma renovação celular. E com essa renovação, você acaba tendo aí encontrando, vendo na própria pele, começa um rejuvenescimento de dentro para fora. Então, você consegue, ao longo dos meses, não vamos nem falar de anos, você usando o Rio Vida por 2, 3 meses, você consegue perceber na pele o rejuvenescimento que está acontecendo no seu organismo. Isso sem contar que ele ajuda também a resistir os danos causados por radicais livres, e ele é bom também para alergia, sistema hepatobiliar, asma, pele, como eu já falei, renite, e tem muitas outras funções. Nós teríamos aqui uma aula para, no mínimo, 1 hora, se a gente fosse falar tudo que o Rio Vida pode proporcionar para a nossa saúde. Nós temos ele no Brasil, na forma da geleia, como eu já falei, que é o Vida Burst, e temos também ele em um sachêzinho, que você também pode carregar para onde você for, mas ele é dissolúvel em 250, 300 ml de água, mais ou menos, e ele também
contém açaí, é rico em fibras, ferro, cálcio, potássio, vitaminas. Ele contém ômega 6 também. Ele contém o mitílio, é rico em antioxidante. Ele contém a romã, que daí é rico em ferro, vitamina C, ação contra inflamações da boca, gengiva, garganta, afta. Ou seja, esse produto, ele, se nós formos abranger todo o que ele proporciona para o nosso organismo, seria mesmo realmente horas de aula, porque ele nos traz um benefício muito grande. Nós precisamos lembrar também que ele é em nanotecnologia, então aquilo que é acrescentado no produto, ele realmente traz o benefício daquilo que promete. Ele ajuda também na rouquidão, parasita intestinal e diarreia. Aqui eu quero até pontuar algo que aconteceu comigo. Eu fiz uma viagem e na ocasião eu cheguei no local e comi algo, acho que no café da manhã me fez mal e não bateu bem. Eu comecei com um princípio de algo que Intoxicação tipo alimentar. isso, intoxicação, isso, justamente. E me deu tipo uma diarreia e vômito horrível, horrível. E o que eu tinha comigo, e eu estava sozinha, era somente o Rio Vida, e na ocasião também o que eu uso sempre, não deixo faltar, que é o Trifactor Fórmula com zinco. Eu tinha Energy também. Então, eu misturei o Energy, o Rio Vida e tomei 2 cápsulas do Trifactor. Foi como se eu tivesse tirado com a mão. Eu não acreditei como que foi rápido e como que cortou tão rapidamente os sintomas. Então, realmente, é muito fantástico e você usar esse produto e sentir o efeito dele em você. Ele também contém fatores de transferência, e isso faz toda a diferença. O fator de transferência ele aumenta a nossa imunidade em até 238%. Ele contém sabugueiro, que tem alto teor de vitamina B, é diurético, combate gripes, tosses, bronquites. Ele contém a uva roxa, e as frutas vermelhas elas são muito altas em antioxidantes, né? Então, ela acelera o metabolismo, eliminando do organismo tudo aquilo que não pertence, como a Sandra sempre gosta de falar, né? Metais pesados, a sujeira do organismo, aquilo que não te faz bem. Ele elimina também a fadiga e restabelece o equilíbrio ácido-base. Continuando aqui, mudando de tela, o Rio Vida Burst, também o Sticks, ele contém maçã, que contém vitamina A, B1, B2, ele é bom para o sistema nervoso, evita problemas de pele, ele também tem a niacina, vitamina C, sais minerais, potássio, ajuda na retenção de líquidos, magnésio, enxofre. Gente, eu não sei se existe algum outro produto que tenha tudo isso dentro de um frasco só. Realmente eu não sei. Se vocês conhecem, me avise, porque eu não sei. A Sandra pode, quem sabe, nos dizer que ela tem bastante experiência com produtos. Não, Mas o produto... então, não tem, né, Sandra? Ele não contém tem. magnésio, enxofre, cálcio, sódio, silício, ferro, fósforo, previne a fadiga mental, ajuda na formação dos ossos e dentes. Ele contém flavonoides naturais com propriedades anti-inflamatórias, anticancerígena, antiviral, evita a formação de coágulos sanguíneos, capaz de provocar infarto. Ou seja, ele vai fazendo meio que uma faxina mesmo no seu organismo. Ele vai retirando lá as gorduras, ele ajuda na questão da glicose, elimina o colesterol. Ele é um Então, antibiótico natural. as frutas tropicais, elas são excelentes, maravilhosas, não tem nada a reclamar, mas elas têm a limitação daquilo que elas possuem. Então, elas vão até um determinado ponto na nossa saúde. Nós estamos falando de frutos vermelhos, onde existem pesquisas
existe ciência, né? Existem dois tipos de comprovações. Quando a pessoa vai para um laboratório, coloca os princípios ativos de tudo aquilo que quer comprovar e comprova aquilo de fato pela ciência. Sabemos, né, que os laboratórios têm conseguido comprovar, através da ciência, que os frutos vermelhos fazem, de fato, muitos milagres com a saúde das pessoas. No Brasil, são poucos os frutos vermelhos que existem, a maioria são importados, tirando o morango, que existem em maior quantidade, os demais praticamente são importados. Então, não há uma cultura das pessoas pagarem fortunas para comer mirtilos, cerejas, sabugueiro, e não, às vezes não vai nem encontrar, e quando encontra é um valor muito grande. Então, quando você consegue colocar dentro de um suplemento tudo isso, e você consegue o valor suficiente de como se fosse uma refeição da tarde para a pessoa comer, isso ao invés de comer simplesmente, somente banana, que vai dar uma limitação ali de vitaminas, a pessoa não vai conseguir reunir todos esses alimentos na quantidade suficiente, nem na tecnologia, nem com os fatores de transferência para ir diretamente no sistema imunitário. E é isso que a gente quer deixar claro. Programar-se para não ter doenças é algo que tem um custo. E ele tem que sair de algum lugar que a pessoa está investindo. Se a pessoa continua somente investindo em reforma de casa, investindo em vestuário, investindo em premiar amizades ou familiares com presentes, a pessoa vai ter que mudar de escolhas. Se ela realmente não quer chegar como uma pessoa que era vizinha minha, dava altas festas, diz que desde os 40 e poucos anos, altas festas para os amigos, era uma empresária muito bem sucedida e tinha também os seus hábitos, né, de fumar, beber e tal. E com 52 anos, ela estava numa cadeira de rodas, com Alzheimer, só tinha um filho que ela reconhecia de vez em quando. Então, ou nós nos programamos para ter uma saúde sem doenças, e vamos ter que investir, nós estamos falando de produtos, de suplementos com tecnologia, que pode dar esse suporte, e a pessoa vai ter que sim gastar, que nem eu. Eu gasto uma quantidade razoável e reuni vários tipos, até posso mandar a foto para vocês depois no grupo. Eu reuni vários suplementos e eu dividi aquele valor por 90 dias, porque a maior parte deles dá 90 dias. Não é como o Rio Vida. O Rio Vida vem para 15 dias, ou se a pessoa até quiser, para quem não tomava nada, vezes nada disso, e tomar metade dessa quantidade, que o ideal é tomar uma quantidade inteira, mas se quiser tomar a metade e fazer durar para 30 dias, consegue fazer. Para quem não tomava nada, se for tomar a metade desse daí, já é o suficiente para alguma coisa. Então, essa tecnologia que a Neuci está falando para vocês é algo para prevenir de tudo isso, porque você não conseguiria no Brasil nem reunir todas essas frutas para você poder comer, se você quisesse, 100 gramas de cada. Perdão, Neuci, ter te interrompido, mas se eu não fizer essa alavancagem e não demonstrar realmente o que isso representa, vai ser apenas como se fosse um produto. E nós não estamos aqui vendendo produto. Nós estamos aqui representando o que nós temos na nossa vida, que fez a diferença e nos rejuvenesceu e nos fez criar novamente qualidade de vida que tanto eu quanto a Neuci perdemos. A Neuci esteve beirando a morte e eu também estive beirando a morte. Pela minha médica, ela não podia dizer nada, principalmente quando eu estava lá já acamada com a hepatite. E a Neuci, ela pode dizer por ela mesma, né? O que esses produtos fizeram para ela.
Justamente. A gente acostuma dar mais valor depois que nós perdemos, né? Infelizmente. E eu, você e exemplo de muitas outras pessoas, inclusive nós temos aqui o Lauro. Obrigada, Lauro, pela sua presença. O Lauro está enfrentando uma situação de câncer e ele tem um testemunho muito lindo sobre os produtos. E assim, quem tem a experiência com os fatores de transferência sabe o valor que eles têm. Tudo isso que eu passei aqui para vocês sobre o que o Rio Vida tem, ou os componentes do Rio Vida, é para que vocês possam ter uma noção do que é que vocês estão consumindo. Porque muitas pessoas, mesmo a Sandra tendo falado tudo isso na questão do investimento na saúde, ainda conseguem achar caro, né? Ainda conseguem colocar um empecilho para estar adquirindo esse produto. Mas aquela pessoa, como eu, Sandra, Lauro, e entre outros, que perderam a saúde em algum momento e que, quando tomou ou começou a usar esses produtos, sentiram o seu efeito no organismo, para nós não tem preço. Para nós podemos até tirar qualquer coisa, qualquer alimento que seja, mas não ficar sem esses alimentos, esses fatores de transferência, porque, além de tudo isso, eles contêm fatores de transferência que aumenta a nossa imunidade, dá aquele respaldo na nossa energia e faz com que nós possamos ter aí um sistema imunológico muito mais ativo, para que ele possa estar respondendo aí às ameaças que encontra na nossa saúde. Então, Sandra, hoje nós vamos falar apenas do Rio Vida. São 2 produtos fantásticos que nós temos no Brasil. Aí em Portugal você tem outras versões, né? Logo vai estar chegando também aqui no Brasil. Mas esses 2 já suprem totalmente a nossa necessidade. Para quem tem problema renal, por exemplo, o Rio Vida Burst ele é maravilhoso, porque não precisa dissolver na água. E para quem gosta do líquido, né, é só comprar o Rio Vida Stick. Ele, para mim, como eu já falei, eu não acho caro, eu acho que realmente é um investimento muito grande na nossa saúde. E eu quero agradecer mais uma vez a Sandra, parabenizá-la pela reunião, pelo workshop, por nos passar todo esse conhecimento. Agradecer Obrigada, a todos os presentes, a todos os participantes. E vamos abrir um pouquinho para perguntas, né, Sandra? Sim, por favor, eu quero que pessoas, né, possam se manifestar do que esperam, né, ainda da sua saúde, da sua vida, quais os anos que pretendem resgatar, quais são as dificuldades, o que é que realmente precisam de saber de nós, que nós possamos auxiliar. Eu quero deixar ainda mais um ponto sobre o Rio Vida. Para crianças que têm autismo, elas não gostam de comer fruta, porque elas sentem, quando tem o contato com a fruta, elas sentem algo que não lhes é convidativo, né? Não podemos saber exatamente qual é a motivação delas criarem aversão à fruta. Se é por causa da acidez, porque é úmida, elas não se sentem atraídas para comer fruta. E nós sabemos que uma criança que ela não come fruta, ela vai crescer normalmente, uma criança que já não tem nenhuma síndrome, ela vai crescer desnutrida de muitas vitaminas e sais minerais. Uma criança que já possui, né, uma síndrome como o autismo, ela vai estar sempre com o seu sistema nervoso central alterado, porque ela não repõe as vitaminas e os sais minerais que existem nas frutas. E quando a criança recebe esse saquinho aí para tomar, ela não sabe o que tem lá dentro, e quando ela começa a tomar, é um suquinho para ela. E como suquinho ela vai tomar, vai gostar, e como tem a tecnologia que tem, e como é concentrado, como se a pessoa estivesse comendo
tipo uns 200, 300 gramas de cada fruta aí, às vezes até somando todos daria mais de 1,5 kg do que tem aí concentrado, nenhum adulto como criança não conseguiria comer essa quantidade. Então, por isso que já vem nessa forma concentrada de vitaminas e sais minerais. Quando ela coloca isso dentro do seu organismo, o seu cérebro recebe, a sua imunidade recebe, e ela começa a ter outras sensações e outras formas de interpretar o mundo e aquilo que era assustador deixa de ser assustador, aquele relacionamento conflituoso que tinha com os pais, com os irmãos, com coleguinhas, deixa de haver porque começa a captar as sensações mais harmoniosamente. E como o efeito é cumulativo, né? Ele começa a adquirir mais e mais e mais e mais quantidades, a sua célula começa a se blindar ali dos radicais livres, ele começa a ter ligações neurológicas que estavam comprometidas, quando vê, ele está praticamente uma criança comum, com brincadeiras comuns, sociável, não tem mais aquelas crises sucessivas que tinha. E eu pergunto, que preço que tem uma criança ter uma infância próximo ao comum ou normal, que a gente pudesse dizer assim, que uma mãe e um pai pudesse esperar? Isso tem preço? Para mim não tem. A minha filha teve o sistema imunológico, não é autista, mas teve o sistema imunológico muito comprometido e eu não sabia dessa oportunidade de fazer ela ter uma saúde mais fortalecida, tanto no sistema imunológico quanto neurológico. Hoje ela tem várias síndromes que a gente está tentando superar, exatamente porque ela teve uma saúde muito debilitada quando era bebê e não teve médico, nem que sabia disso daqui, nem que receitou isso, era só remédios mesmo. Então, isso daí, se vocês sabem de pessoas que têm sofrido com os seus filhos autistas, seus netos autistas, vocês, por favor, indiquem esses suplementos, porque os remédios que eles tomam já são caros o suficiente e não vão reverter nada, não vão fazer ligações neurológicas que só esses ingredientes de frutas que poderiam fazer, nutrindo as células e reparando o sistema imunitário também, tá bom? Por favor, convido a todos, quem quiser por primeiro, abrir o seu microfone, perguntar, tirar dúvidas. Ida, por favor. Sandra, prazer, eu sou a Ida, né? A Idalina, que falei com você sobre o AVC do meu marido. Prazer, Ida, que bom que você está aqui conosco. Eu sou de São José do Rio Preto, estado de São Paulo. E maravilha. Você me indicou o fator de transferência, né, para ele estar tomando, porque esse AVC, ele afetou mais a memória dele, né? A gente percebeu esse AVC imperceptível que ele teve por causa das falhas de memória, né? E ele, inclusive, teve agora um outro AVC em maio, então eu fiquei muito preocupada. Então, eu estou, assim, procurando alguma coisa, assim, para ajudar mesmo. E eu estou, assim, muito ansiosa e tudo isso está me fazendo muito mal. Com certeza. Então, eu queria que você me indicasse o que eu podia estar fazendo com ele, para mim, e para eu poder melhorar a minha qualidade de vida dele. Então, Ida, eu vou passar um outro conceito para você, para quem está nos ouvindo, que as pessoas acham que as doenças infectocontagiosas que são as doenças que pegam aos outros alguma coisa, né? Mas não é verdade. Se nós formos verificar que os sintomas dos outros, de quem nós amamos, nos afeta, também acabamos tendo um quadro idêntico ou com alguns sintomas, né, que a pessoa tem,
por sermos muito próximos e as nossas emoções captarem também as emoções da outra pessoa. Então, hoje não seria só ele que teria que tomar para rejuvenescer ali as células dele, reparar os danos e as sequelas que esse AVC deu e até prevenir os próximos AVCs, porque ele está com um quadro aberto a ter novas incidências, né? Então, teria que fechar isso daí. E você também, que vai estar mais desgastada, vai estar cuidando dele, vai estar nessa expectativa, e com certeza você não teve um trato com você mesma durante todos esses anos para suportar de repente, né, na tua idade, um impacto grande aí de noites, dias, cuidados e estresses. E os radicais livres, eles são isso mesmo, como o nome fala, eles estão livres e eles são radicais, eles vão lá, sugam toda a energia da pessoa, eles concorrem nas vitaminas, nos sais minerais dos alimentos, então eles não facilitam em nada, eles prejudicam e muito. Então, quanto mais ansiedade, quanto mais noites sem dormir, quanto mais a alimentação está desregrada, mais radicais livres tem ali correndo e se multiplicando no organismo e retirando as forças, que muitas vezes já são poucas. Então, você tem que fechar isso também, e tanto para ele quanto para você, esse Rio Vida é necessário, tá? Principalmente a ação vascular e tudo mais. E também você deve tomar, assim como ele, o Transfactor 5, porque também fecha a parte e dá um bom suporte na parte de sistema imunitário, e como os fatores são mais concentrados nele, vai fazer com que a tua imunidade e a tua resistência também, tua força, vá sendo reparada e fique imunizada para não acontecer outras surpresas desagradáveis, né? Não só para ele, quanto para você também, né? Somos arriscados, às vezes, por uma crise de estresse, a desencadear aí um diabetes desnecessariamente, né? Uma depressão, algo que depois, se ficar na parte medicamentosa, traz efeitos colaterais severos, traz falta de qualidade de vida. A maior parte das pessoas que vivem com antidepressivo e as que vivem com suplementos, nós vemos na face delas a grande diferença, né? Umas Inclusive, devido a tudo isso, eu estou assim, com dor do fio do cabelo até o dedo do pé, da minha fibra mialgia. Isso é tudo considerável, isso daí é completamente normal. Não tem suporte para isso, ninguém tem, não é só você, Ida. Tá? Qualquer pessoa que não esteja amparada com uma boa quantidade de suplementação, ela vai ficar desnutrida, vai ficar abalada, e daí depois vai remediar, e remediar também não é solução, porque não traz cura, né? A cura mesmo é a suplementação e os hábitos se tornarem novamente saudáveis. Então, esse Rio Vida e o Transfactor 5 seriam dois que você teria que ter aí por uns bons meses, até ele estar novamente com a recuperação, e daí você decide se vai permanecer, fazer esse investimento. Eu não tenho carro. Se eu soubesse o que eu sei hoje, eu nunca teria adquirido carro. Nunca teria gastado com combustível, óleo de freio, nem com óleo de motor, nem com enceramento, nem com seguro, nem com emplacamento, nem com IPVA. Se eu somar tudo isso que eu gastei com o carro e eu transferisse isso para suplementos, eu nunca teria tido síndrome nenhuma do que eu tive. Nem nunca teria me aposentado por invalidez com 40 anos de idade, né? Que eles também não acreditam em reversão, nem em rejuvenescimento, nem nada. Os médicos do trabalho e
todas essas pessoas que pertencem a um sistema quadrado não acreditam em nada disso. Então, ele teve um câncer em 2003 de próstata. Fez radioterapia, parecia que estava curado quando foi em 2003, com 42 anos. Aí, 7 anos depois, voltou com tudo, o tumor. Aí ele fez uma cirurgia em 2013, retirou a próstata e tal. Aí ele teve uma obstrução do canal da uretra, fez uma outra cirurgia, ficou incontinente, permanente. E nessa cirurgia para desobstrução do canal da uretra, desculpa, não tem problema, Ida, não se preocupa. Aí nessa cirurgia, em 2013, em 2015 ele fez essa cirurgia para desobstrução do canal da uretra. Nessa cirurgia, ele tomou uma hack, ficou na cadeira de rodas. Uma aplicação mal sucedida. Um erro médico. Erro médico, e meu filho estava programado para ir embora do Brasil em julho desse mesmo ano, queria adiar a viagem. Aí eu falei, não, aí, inclusive ele mora 5 anos no Canadá, né? E então é só eu e ele. Meu filho é filho único. Então, para mim foi muito difícil esse período, né? Dele estar na cadeira de rodas, mas com fisioterapia, acupuntura e medicação para poder voltar. Hoje ele está bem nessa parte, mas nesse período de 2, 3 anos para cá que ele teve esse AVC que a gente percebeu. Foi um choque com a morte do irmão, tal, e recentemente ele caiu, que foi em maio agora, né? E eu levei um susto muito grande, e o médico fala que ele pode ter tido um outro AVC. E a memória dele é muito ruim. Vocês não programaram a saúde de vocês para não ter doenças? Eu sou assim, eu não gosto muito de remédio, alopata, eu sou mais a parte natural mesmo, eu gosto muito. Tanto que a gente está tomando vitaminas, a vitamina C, vitamina D, com a K, a cúrcuma, todas essas vitaminas. Então, eu vou dar um exemplo para você, tá bom? Se você chegar no hospital com o braço quebrado e alguém disser para você, olha, pega aqui um paracetamol, tá? E volta para casa e espera sarar em casa. Você vai acreditar que foi bem atendida? Não. Você vai acreditar que esse seu braço que está quebrado vai realmente poder sarar com esse paracetamol em casa, sem engessar, sem, às vezes, dependendo de como é o tipo de fratura, até tem que passar por uma cirurgia para poder reparar ali o osso, colocar uma platina, sabemos tudo isso. Você vai, de fato, aceitar ir para casa, tomar o paracetamol e esperar aquele braço sarar? Com certeza não, né? Então, nós vamos tendo conhecimentos pelas evidências, não só pela ciência, que é aquilo que eu falei, existem os laboratórios que vão demonstrando através de comprovações, de métodos que eles usam, para que essas substâncias realmente sejam efetivadas como bioativos, que realmente têm esse poder disso e daquilo que acaba estando aí nos rótulos dos suplementos e dos remédios e dos fitoterápicos. A mesma coisa, as evidências demonstraram que não adiantava as pessoas irem para casa com qualquer remédio que fosse, que as fraturas iriam soldar errado, iriam demorar mais tempo, poderia ter outros tipos de fraturas e outros tipos de comprometimento, e até ser fatal da pessoa ter uma infecção generalizada ali, do osso quebrado e tudo mais. Então, essas evidências. A mesma coisa eu digo para você. É evidente,
vocês têm evidência suficiente na vida de vocês que vocês têm uma desnutrição, que não é nenhum paracetamol, nem nenhuma vitamina C que vai reparar isso, Ida. Né? É a mesma coisa de dizer que alguém coloca areia na frente de uma construção e vai construir toda a construção apenas com areia. Ela precisa o cimento, ela precisa os tijolos, ela precisa aqueles aramados de ferro, ela precisa até do arquiteto, do engenheiro e dos pedreiros, toda a mão de obra qualificada, os eletricistas. Então, aquilo que nós temos que reparar no nosso organismo, quando ele se debilita a tal ponto que começa a ter vários tipos de imprevistos, nós temos que reparar com algo que é mais substancial. Algo que vai realmente lá dentro da célula reparar tudo aquilo que foi feito de invasão, foi gastado. Vocês gastaram a vossa saúde, a ponto de deixar como se fosse um pneu não só careca, mas com todos aqueles fiapos lá de aramados aparecendo. E vocês ainda querem rodar mais alguma quilometragem sem gastar com vocês mesmos. Eu digo para você, não é possível. Entendeu? Assim como para mim não era possível. Eu tive tudo aquilo que eu pude ter com a metilcobalamina, eu tive tudo que eu pude ter com as minhas vitaminas, que iam até um determinado lugar da célula, mas depois não iam no estágio imunológico. Eu tive durante mais de 3 anos um tipo de infecção urinária. Tomei vários tipos de antibiótico e depois da hepatite eu não podia mais ficar tomando antibióticos e outros remédios, podia desencadear outra hepatite. E eu não conseguia reparar a minha imunidade para não ter mais aquelas infecções de bexiga de repetição. E sabe o que acontece com uma pessoa quando tem muitas infecções de bexiga de repetição? Ela vai desencadear mais cedo ou mais tarde um câncer de bexiga. Então, eu estava programada para daqui a alguns anos, por causa das bactérias e da nocividade que eu estava passando na minha bexiga, de desencadear um câncer de bexiga. Então, por isso que eu digo e agradeço, para mim não é caro eu estar gastando com a minha saúde, porque o Dr. Laia Ribeiro fala com grande propriedade e é uma frase de efeito que eu passo para frente: quem não gastar com a saúde vai gastar com a doença. É verdade. Então, os meus conselhos hoje, para você poder rejuvenescer e o teu esposo também, ao ponto de poderem estar na vossa idade sem estarem tão degradados, é vocês tomarem realmente os suplementos que rejuvenescem a célula de dentro para fora, até que isso seja visível de novo na vossa própria aparência. E se pessoas que eu vi, o avô de um médico aí, que estava sempre acamado, e em 24 horas o Rio Video Transfactor colocou ele na mesa comendo sozinho, e eu tinha, acho que parece que 91 anos, conosco vai fazer muito mais rápido, Ida. Nós não precisamos continuar progredindo na doença. Veja que o seu esposo já teve uma doença séria, já conseguiu se reabilitar com tantos esforços. Então, vocês têm que parar de programar de ter outras doenças. Vocês têm que programar a vossa saúde para resgatar mais saúde. A pouca saúde que vocês têm, vocês têm que parar de investir, seja em carro, seja em casa, seja no que for, e obter o valor essencial que vocês precisam para os dois tomarem esses 2 suplementos. Entendeu? Senão não tem como, eu não acredito, tá? Não acredito que vocês consigam ter pelo menos mais um ano aí, mesmo no estado de saúde que vocês estão.
Não tem como esticar a lona. Sabe o que você está fazendo, Ida, mais o teu esposo? Vocês estão esticando a lona. Chega uma hora que a lona rasga. Verdade. E não tem mais o que fazer com a lona. Que ele não tem ânimo para nada, ele quer ficar dia e noite na cama. Então vocês têm que investir em vocês. Eu sinto dizer que se vocês não colocarem um elixir para dentro, não adianta a própria comida, o que vocês estão comendo está desgastando para fazer a própria digestão. Quando eu estudei nutrição, técnica em nutrição e dietética, nós tivemos aula sobre o porquê os pacientes precisavam necessariamente tomar alimento parental. Não poderia ser, era via venosa mesmo, não podia ser de jeito nenhum outro tipo de alimentação. Porque eles estavam tão fracos com o câncer que tinham, eles estavam tão fracos, mas tão fracos, que uma digestão normal matava eles. A perda de calorias, o emagrecimento era tanto que eles precisavam ficar tomando os alimentos intravenosos. Precisavam tomar líquidos, de forma líquida, ou da veia, senão eles poderiam morrer a qualquer momento, porque a quantidade de peso que eles estavam não suportava perder as calorias de uma digestão. Eu não desejo para ninguém chegar nesse ponto, eu não quero para mim e eu não quero para ninguém. Então, o que eu oriento as pessoas é que, enquanto tenham saúde, façam a manutenção dessa saúde que ainda têm, para poder resgatar até alguns anos a mais com uma melhor qualidade de sobrevida. Porque esticar lona apenas com alimento e estar programado a ter sucessivas enfermidades não vai trazer benefício, não vai trazer vida, nem vitalidade, nem vai trazer... Será? Aí depois eu gostaria que você me mandasse, me orientasse no meu WhatsApp. Sim, eu enviei para você um link da própria loja que você pode comprar direto, ou se você quiser fazer um cadastro em que você faz a fidelização por alguns meses, 1 mês, 2 meses, 3 meses, você que sabe quantos meses você quer, aí você compra sempre 125 pontos e você ganha um produto gratuito. Você entende? Digamos que você precisa de 4 produtos todo mês, 2 para você, 2 para o teu esposo. Você compra 3 e atinge os 125 pontos. O 4º produto vem gratuito para você. Por isso vale a pena se cadastrar. Nós não somos vendedores de produto, Ida, porque não existe na For Life uma tabela de compra e uma tabela de venda. A mesma tabela que eu compro é a mesma tabela que você compra ou que qualquer pessoa compra. Eu não tenho uma tabela em que eu compro um preço e vendo o produto para alguém, até porque eu não vendo. Quem vende é a própria empresa. E pelas indicações que nós damos, nós acabamos ganhando 2% do que a equipe faz, que é bem pouco, mas o que me traz felicidade para mim é que eu ganho o meu produto gratuito, a cada 2, 3 produtos que eu compro, eu ganho aquele outro. E mais tarde, se outras pessoas fizerem isso também, eu vou ganhar de não sei quantas pessoas que vão estar a comprar o produto, estão ganhando o seu produto gratuito também, vai vir 2% para mim, que também vai reverter em pontos, que vai reverter em eu resgatar mais o produto que eu quiser. Então, eu estou me programando para ter saúde o resto da minha vida. Eu não estou programando para ganhar dinheiro porque eu não posso comer dinheiro. O dinheiro para mim não serve para nada se não for para comprar suplemento, porque eu não quero casa, eu não quero carro, eu quero saúde. Eu só posso viver se eu tiver saúde, porque eu já sei como foi vegetar, entendeu? Eu já sei como foi vegetar e eu não quero isso, nem para mim, nem para você, nem para ninguém. Ninguém merece vegetar, ninguém merece. Vegetal é para a gente comer, não é para a gente viver, que nem um vegetal não, tá bom? Verdade. Mais alguém que queira falar? A Ida já compartilhou, a história que ela está vivendo não está sendo fácil. Nós esperamos, né, que tanto ela quanto o esposo se recuperem,
e que outras pessoas possam, de fato, não cair na tentação de esticar a saúde até a lona, porque é muita falta de orientação, o conhecimento, às vezes a falsa esperança de que a saúde se renova em si mesma, sozinha, né? Às vezes as pessoas têm essa falsa ideia, não acontece, né? Não somos como a planta que faz ali a fotossíntese e apenas com água vai vivendo, né? Então, tenham uma consideração por vocês mesmos, como se vocês estivessem com a pessoa que vocês mais amam. Se um filho tivesse nessa situação, vocês venderiam a casa para salvar esse filho. Vocês venderiam o carro, vocês, sei lá, iriam viver de favor na casa do pai, do irmão, mas vocês iam gastar de tudo para salvar um filho. Então, vocês têm que fazer isso com vocês também. Porque a época da maternidade em que o filho precisou de mais amparo de uma mãe, de um pai, foi na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, uma vez que virou um adulto, que pode fazer as suas próprias escolhas, nós temos que nos começar a resgatar a nós mesmos, porque nós já fizemos muito por aqueles que nós amamos, já nos doamos o bastante, às vezes não doamos o como deveríamos, porque não doamos nem para nós mesmos. Hoje eu convenço os meus filhos e as minhas filhas também a tomar suplementos para se programarem a ter saúde e não caírem na tentação de ter doença para depois querer resgatar, porque é uma tentação. As pessoas achar que vão ser super alguma coisa, né? Que nem os pais não foram, tios não foram. Às vezes tem um exemplo de uma família inteira fazendo quimioterapia, que eu já vi pessoas, mas a genética, mas eu mudei meus hábitos e tal. Não é bem assim. Então, nós temos que começar a compreender que essa ciência que comprova em laboratório e também comprova por evidências o que é realmente evidente na estatística do que acontece com a maior parte das pessoas, não precisamos fazer parte das estatísticas ruins para daí depois fazer parte das estatísticas boas. A gente pode realmente, enquanto não caímos na tentação de esticar demais a nossa saúde, né, e virar uma doença, e outras sucessivas, a gente viver a parte boa da saúde, tá bom? Mais alguém quer falar alguma coisa? Algum detalhe? Eu sei que tem outras pessoas aqui que têm experiência com For Life, se quiser abrir o microfone, contar a sua experiência, fica assim bem agradável, né, a quem tem bastantes dúvidas, ouvir de mais alguém, não só de mim e da Neuci, né? Sandra, nós temos aqui conosco o Caliel, o Lauro, se eles quiserem abrir o microfone, fiquem à vontade. Por favor. Estamos aí nos últimos minutos, ficaria muito elucidador, né? Nós sabermos de mais algumas pessoas, principalmente homens, porque às vezes as pessoas acham, homem, né, acha, a mulher fala isso e tal, precisa às vezes ouvir de outro homem, né? Oi, Lauro. Tá quase, Lauro. Ok. Ô, Sandra, Neuci, desculpa, eu estou com dificuldade de falar, mas eu só queria dizer que eu estou preparando um testemunho sobre o Energy e o Rio Vida. Faz 5 dias ou 6 dias que o meu terminou. E eu estou aguardando chegar, né? Mas eu estou sentindo a falta de uma forma absurda. Eu até comentei com o Caliel. Há uma semana atrás, quando eu estava tomando
plus o Rio Vida e o Energy, eu caminhava e andava 3, 4 quadras sem me cansar. E eu comecei a perceber, de 3 a 4 dias, eu comentei com o Cariel, e também com um vizinho meu aqui, olha, eu estou sentindo uma fraqueza que não é normal. Antes eu não sentia. Quando foi hoje pela manhã, me deu um start. É justamente a falta desses produtos do Energy com o Rio Vida, já que eu estou com a imunidade, devo estar muito baixa, porque eu saí há uma semana de uma quimio e de uma rádio violentíssima. Eu acho que isso me deixou muito fraco. Com certeza. Mas, eu acho que a falta desse produto é que me deixou nesse estado. Quer dizer, eu estou achando, eu estou ainda analisando as minhas reações e a falta de uns produtos que eu não estou tomando. É que, na Não sei verdade, se Lauro, você está numa guerra, né, Lauro? Você está numa guerra, verdade. né? Se você vai Exato. sozinho para a frente da batalha e não tem outros soldados com você, o sofrimento é maior, com certeza. Maior. Né? É A verdade. quimioterapia e também a radioterapia faz uma forma de agressão muito violenta nas células, no corpo em geral, né? E com certeza o Energia e o Rio Vida eram os teus soldados reserva para lutar contra todos esses sintomas aí, né? E se você verdade. tem, você vai sentir muito mais impacto dessa químio, né? Dessa rádio, muito mais impacto e as emoções vão estar sendo compatíveis com o que você está sentindo, né? É verdade. Eu quero aproveitar e agradecer, Nilce, e agradecer, eu estou desde janeiro, do início de fevereiro, aliás, que eu encontrei a For Life e realmente tem me ajudado muito, muito, muito mesmo. Então, me sinto muito feliz. A Nilce tem me acompanhado, tem me orientado e posso dizer que eu, vivendo esse problema, o quão benéfico e o quão melhorou a minha qualidade de vida. Para você falou aí sobre a perda de peso, eu pesava 85. E de lá para cá, hoje eu, quer dizer, devo estar pesando, a última vez que eu me pesei, eu estava com 50,5 kg. É muito, E, né? mas perdi muito peso. E o médico que estava dando a radioterapia recomendou que eu tomasse a alimentação por sonda. Agora eu Exato. confesso que eu fiquei com medo e não fiz. E agora que eu terminei, é que eu estou comendo de tudo. E de uma fome absurda, que há 3 dias atrás eu até passei mal, de tanto que eu comi. Então, por eu Lauro, não... Oi. você, além do Rio Vida, você pode fazer aí, comprar, não sei se você tem uma centrífuga, e você Tenho. pode fazer suco de repolho com cenoura e maçã. Ele é bem reparador. Beterraba também, com cenoura e maçã. Certo. Só que para você obter a maior quantidade de vitaminas aí junto com o Rio Vida e não ter que passar pelo aparelho digestivo da forma comum, para não perder muito tempo ali com as fibras,
e a tua digestão não se tornar demorada e com isso você não perder calorias, você toma primeiro o suco que você obteve com esses vegetais. Então, você vai fazer suco com uma couve-flor, porque você não vai conseguir comer uma couve-flor inteira, um brócolis, nem um repolho. Mas quando você passa pela centrífuga e você obtém esse suco, aí você toma esse suco de uma cabeça inteira de brócolis ou uma cabeça inteira de couve-flor, junta uma cenoura para ficar agradável, bem gostoso, junta 2 maçãs, tá? Você pode juntar só maçã ou limão ou abacaxi verde, mais verde, tá? Porque os cítricos ou a fruta que não for com muita frutose não vai te dar a flatulência, entendeu? Agora, se você juntar outras frutas com vegetais, vai te dar muita flatulência por causa da frutose. Então, você fica com essas 3 frutas para dar gosto aí aos teus vegetais. Abacaxi, um pouco mais verde, que não seja tão doce, limão e também maçã. Quando você junta maçã, cenoura, repolho, ou junta limão, cenoura e repolho, ou abacaxi, cenoura e repolho. Outra vez você junta uma cabeça inteira de couve-flor, uma maçã, uma cenoura, entendeu? Uma cabeça inteira de brócolis. Você vai passar na centrífuga uma cabeça inteira de brócolis, aí você vai passar uma maçã, vai passar uma cenoura, ou você vai passar o limão e vai passar a cenoura. Vai ficar sucos gostosos, sucos altamente produtivos em vitaminas e sais minerais. Aí as fibras você deixa à parte, aí você faz um refogado, entendeu? Você faz uma farofa com ele, se você quiser, mas daí você, aquela refeição só com a fibra, você já vai estar nutrido o suficiente com o líquido e o teu corpo vai absorver e tu vai recuperar peso, porque as pessoas com câncer perdem muita caloria fazendo a digestão que não podem, não tem caloria. Então você primeiro se enche das vitaminas com o líquido, aí junto você toma o teu Transfactor, junto você toma o teu Rio Vida, porque vai multiplicar a potência desses sucos, porque você vai estar dando os fatores de transferência ali junto, e você vai fortalecer mais rápido e não vai sentir tanto esses danos que você está sentindo, de dores principalmente. Maravilha. Repolho branco, repolho roxo, ajuda a passar a dor, tá? Por causa do enxofre que tem. E o brócolis e a couve-flor pela parte mais do cálcio, tá? Ótimo. Muito obrigado. Leite de gergelim, leite de castanhas, você pega sempre meio copinho de castanhas de caju, ou castanhas do Pará, ou macadâmia, ou nozes, você bate no liquidificador com 2 copos d'água, você tem aí meio litro de leite para você tomar. Coloca farinha de alfarroba, tá? Para ajudar você a se nutrir com bastantes vitaminas e para alcalinizar teu estômago, para não sofrer tanto com as radioterapias e as quimioterapias, tá? A alfarroba é muito bom para recuperar. Muito obrigado, Sandra. É muito bom para alcalinizar e para fazer suporte aí também na alimentação, tá bem? Estou à disposição. Ótimo. Essa parte de nutrologia no que você precisar, Laura, tá bem? Tá bom, Sandra. Muito obrigada, viu? E olha, parabéns, adorei a palestra. Maravilha. Obrigada. A gente só tem a aprender. Verdade. Você e Nilce são 2 maravilhas na nossa vida. Muito grande obrigada, beijo. Laura. Tchau. É um prazer tê-lo conosco. Obrigada pela sua presença. Obrigado. Mas alguém deseja conversar mais algum detalhe, fazer alguma pergunta?
estejam à vontade, tá? Daqui a pouquinho eu vou encerrar a live e eu queria agradecer, né, a todos que estiveram presentes e pedir que o que foi bom para vocês, aquilo que de fato fez diferença nas informações aqui, vocês pudessem ir lá depois no canal, eu coloco no canal as lives, vocês puderem dar o ok, vocês puderem dizer que estiveram na live, quais foram os pontos fortes para vocês, o que vocês escutaram que fez diferença na vida de vocês, o que vocês desejam de passar para frente, o porquê que foi necessário, né, alguma informação vocês escutarem, para que outras pessoas também possam, não estiveram aqui conosco na sala, muitas não têm nem como baixar essa programação, outros não sabem como fazer, mas conseguem depois ir no YouTube e olhar lá a live e poder escutar as informações que tem aqui. E se por um acaso vocês também puderem fazer a gentileza, né, de se inscrever também para fazer o volume lá, colaborar lá comigo também. Eu queria também que vocês pudessem compartilhar em outros grupos que vocês têm, porque eu sei que existem pessoas que não conhecem a For Life. Eu só conheci a For Life através da Neuci aqui em Portugal, e eu moro há 34 anos no Brasil. E poderia ter conhecido por qualquer uma outra pessoa que estivesse há mais tempo do que a Neuci na For Life. Podia ter conhecido há 10 anos atrás, poderia ter conhecido há 8 anos atrás. Eu poderia ter conhecido pela Neuci, inclusive, quando eu ainda morava no Brasil. E quando eu estive precisando bastante de suporte, e eu não teria passado por muitas situações traumáticas que eu passei, meus filhos, minhas filhas também, né? Então, é um favor que nós fazemos para outras pessoas, repassar isto, até porque, assim como o Lauro está passando essa situação, vocês viram, outras pessoas, o câncer, se pudesse dizer o que é a doença da moda, hoje em dia é o câncer. Infelizmente, é uma moda que ninguém quer estar nela. Ninguém deseja estar na moda do câncer. Mas quanto mais nós parece que temos informações do que os alimentos industrializados provocam desnutrição, imagina que quando você escolhe estar num lugar, você não pode estar no outro, não é? Quando você escolhe comer um determinado alimento, você vai ocupar o teu estômago com o alimento, você não vai poder ocupar o teu estômago com outro alimento, porque você encheu ele, você reparou, ou como se diz no popular, você matou a fome. E daí como é que você, depois de ter matado a fome com algo que deu prazer à sua língua, mas não deu prazer à sua célula, não nutriu, daí você vai lá comer uma verdura. Você vai fazer o teu corpo sem fome desejar uma verdura? Você vai fazer o teu corpo sem fome desejar uma fruta? Se você já optou antes de comer um salgadinho, que é industrializado, tem, né, nível 0 de nutrição, porque nem tudo que é comida ou comestível nutre. E isso as pessoas têm que começar a compreender. Que quando se mata a fome com algo que é mais químico, que não tem valor nutricional, depois não adianta querer convencer o corpo a querer comer uma fruta, ou uma verdura, ou um vegetal amargo, ou tomar um chá, porque o corpo está acomodado, né, com aquele tipo de alimento e também com a sua fome satisfeita, né, foi zerada. Então, assim como não podemos estar num lugar e estar no outro ao mesmo tempo, temos que escolher os lugares e escolher onde estar, nós também temos que começar a saber escolher melhor como vamos encher nosso órgão
que vai ali fazer a etapa que precisa de nutrição. Então, escolham verdadeiramente o que vai fazer algo melhor para a saúde de vocês. E eu digo para vocês outra coisa, tá? Vou deixar mais uma mensagem para vocês. Hoje vou aqui encher de várias mensagens que parecem um pouco chatas, mas realmente é necessário. Digamos assim, sejam chatos. Não sejam tão agradáveis assim. Não tenham tanto medo de perder as pessoas que vocês gostam. Não tenham tanto medo de perder as pessoas que são vossas amigas ou que são vossos filhos, vossos parentes, porque vocês vão estar entrando em algum assunto chato como o que se deve comer, o que não se deve comer, o que se deve escolher, o que não se deve escolher, porque podem estar salvando uma vida. Lá na frente, a pessoa pelo menos vai ser grata de dizer: ai, eu não quis escutar a minha amiga, ai, eu fiquei meio chateada, agora eu entendo que ela foi enviada para mim antes dessa doença aparecer e quem não quis escutar fui eu. Ou então a pessoa já está guardando uma notícia que não quer dar para ninguém, que eu conheço várias pessoas, que elas já estão com diagnósticos e não revelam esses diagnósticos. Porque elas não querem ouvir de pessoas alguma lição de moral, ou não querem entristecer algum parente, ou não querem perder amigos e amigas, porque muitas pessoas, como aconteceu no meu caso, perdemos amigos, porque como não vamos poder estar nas festas, como não vamos estar saudáveis para compartilhar, né, tantas coisas, a gente acha que perde, mas na verdade nunca foram amigos, porque amigo está conosco na saúde e na doença, tá? Então, eu digo para vocês que nós não perdemos quem a gente não tem. Muitas vezes as doenças revelam para nós com quem nós estávamos perdendo o nosso tempo. E começamos a encontrar pessoas maravilhosas pela frente, que nos deram atenção quando estávamos doentes, porque aqueles a quem nós demos atenção e a nossa saúde nos viraram as costas. Então, sejam mais chatos agora, enquanto vocês têm saúde, para vocês poderem testar quem realmente é ou não é amigo de vocês, quem realmente é o parente ou não que realmente ama vocês, enquanto vocês têm saúde. Não esperem estar doentes, para daí depois, com o anúncio da vossa enfermidade, vocês saberem que realmente aquela pessoa que vocês presenteavam tanto, gastavam tanto tempo com ela, gastavam tanto combustível, gastavam tanto investimento, não servia para nada, a não ser para dar mais uma tristeza de ser a pessoa com quem vocês se enganaram na vossa vida. Eu estou dizendo isso do fundo do coração, porque eu também já sofri isso, e são coisas que eu não gostaria que outras pessoas sofressem, e digamos assim que foi uma grande lição de vida para mim. Hoje eu compartilho a minha vida com muitas pessoas desconhecidas, pessoas novas, pessoas maravilhosas, pessoas que estão na minha vida, que vieram através de mim, através das enfermidades delas, e muitas são as minhas companheiras. E as pessoas que realmente tiveram muita saúde e tiveram muitos gostos e muitos prazeres através da minha vida, através do meu dinheiro, através da minha saúde, não estavam lá nem para fazer uma xícara de chá para mim. Não estavam lá nem para trocar uma fralda da minha filha, nem para me ajudar ou dar carona para eu levar uma filha ou um filho no hospital quando precisei. Então, saibam escolher também com quem vocês compartilham o vosso tempo de saúde, para não ocorrer daí no tempo de doença, vocês sofrerem mais decepções, que às vezes a doença não tem caloria, não vos dá caloria o suficiente para suportar. Tá? Então, seria mais essa, digamos assim, essa ideia e esse conceito que eu queria deixar para vocês como amiga, porque desejo para os outros, de fato, o que eu desejo para mim. Que o nosso tempo e o nosso dinheiro seja realmente investido mais conosco e com quem está presente e é presente na nossa vida, do que
simplesmente pelo número que a gente quer ter, mas não existe. Só existe na ilusão da gente, tá bom? Mais alguém deseja falar alguma coisa? Pode falar, estamos abertos aqui. Mais 4 minutinhos, 23 horas, eu vou me despedir de todos vocês. E porque para mim são 23 horas. Para mim é bastante tarde. Como eu já falei nas outras lives, eu sinto muito prazer de estar aqui com vocês. Mas, apesar de tomar tudo aquilo que eu tomo, ainda preciso das minhas quantidades de horas, e depois das 11 horas eu começo a ser uma vela. Sabe aquela vela que vai ficando com aquele pavio curto, que fica ali com aquele líquido todo em volta, começa a querer apagar? Então, daí depois que eu estou com vocês, ainda vou tomar o meu banho, ainda vou fazer a minha nutrição do Reflection e do Recal, para poder ter o magnésio de noite, dormir mais profundo. Eu digo para vocês que eu tenho dormido muito bem, eu estou muito satisfeita. A Neuci disse que não tinha esse no Brasil, parece que ainda não tem, mas eu quis experimentar aqui, ela não tinha como me falar dele, mas eu quis experimentar, e eu fiquei muito satisfeita. Daí eu encontrei esse tal da Reflection, que é como se fosse uma continuação do Recal, porque ele tem mais um tipo de dose de magnésio, que relaxa a parte muscular também, a parte intelectual. E como vocês já devem ter percebido, eu sou uma pessoa que penso muito, penso demais, e nós não temos assim um botãozinho onde desligar, né? Uma vez para um psicólogo, eu perguntei uns 14 anos atrás, eu perguntei para ele, me diga qual é a forma para a gente ligar, parar de pensar, porque às vezes eu estou dormindo, eu acordo para pensar, para escrever, e eu quero que você me diga onde que desliga esse botão. E infelizmente ele disse que não existia esse botão. E eu não tenho como encontrar ele agora para dizer que existe sim. Esse botão se chama magnésio. Eu tinha falta de magnésio. Então até os psicólogos, se eles sabem ou não sabem, eles deveriam saber, porque eles estão orientando a parte mental e intelectual dos seus pacientes. E eu li um livro, não consegui ler todo, porque ele não é todo traduzido, e eu não consegui ele materialmente para ter agora, parece que já chegou no Brasil e já está todo traduzido, que é sobre o caso de um médico que não conseguia salvar a sua esposa, e ele foi atrás de todos os médicos, e ele teve que parar com a vida dele, com a medicina, para conseguir salvar a esposa dele, porque a amava muito, e sabia que se a perdesse, ele iria ter a sua vida demasiadamente transtornada. E esse livro é uma bibliografia, vocês, se lerem, vocês vão gostar muito, porque ele é uma advertência também. O título desse livro se chama O que o seu médico não sabe sobre nutrição pode estar matando você. Tudo que o seu médico não sabe pode matar você. Então ele viu que muitas das sequelas que a sua esposa estava adquirindo e dos males que ela estava adquirindo também era por nutrição. Então, tudo que os nossos médicos não sabem sobre nutrição, tudo que os nossos psicólogos, todos aqueles que são da área da saúde, que só sabem remediar a vida das pessoas, e quando se pergunta, e além desse remédio, o que é que existe? Não sei. Eles realmente não têm como saber. Eles só sabem sobre remédios, eles só sabem sobre os laboratórios, só sobre aquilo que levam para eles. Eles não podem saber mais nada porque eles passam a vida toda só estudando drogas lícitas. E sobre nutrição, sobre o poder dos suplementos, sobre o poder das vitaminas e dos sais minerais, sobre o poder da alimentação viva, dos germinados, eles não sabem nada. Vocês compreenderam? E é isso que é a base da nossa vida. Então, melhor vocês investirem no conhecimento vocês mesmos, vocês lerem, vocês pesquisarem, vocês batalharem pela vida de vocês, porque para todo o restante
muitas vezes nós não passamos apenas de um número. E, infelizmente, nós já temos fatos históricos aí no mundo que pessoas que apenas eram conhecidas por números não eram nada para ninguém, né? Então, aqui nós somos muito uns para os outros, somos companheiros de batalhar pela nossa vida, pela nossa saúde. Eu estou à disposição de vocês nos grupos, estou à disposição de vocês no meu telefone, no meu WhatsApp, não tem hora para isso, tá? E a Neuci é uma pessoa formidável, já incomodei ela também fora de horário, madrugada, às vezes estamos conversando aí na madrugada, eu amanheço mais cedo, e às vezes ela aí também ainda não foi dormir, e o que nós pudermos ajudar, estamos à disposição, tá bom? Um beijo grande a todos, agradeço pela ocupação da sala da Neuci, do conhecimento, da força, da inteligência, da gratidão. É um exemplo de vida para mim. Muito, muito obrigada pela tua amizade, Neuci, é muito importante para mim. Quero deixar bem claro isso aqui para todos. Eu que agradeço, Sandra. É um prazer imenso estar com você. Obrigada mesmo pelo seu tempo. Obrigada, viu, Sandra? Foi ótimo. Obrigada, amo escutar você. Aprendo muito, viu? Obrigada. A gente ainda vai se falar. Vai se falar bastante. Com certeza. Eu tenho umas amigas que entraram, elas saíram antes por causa que tem um culto, então elas saem antes. Mas depois elas vêm, elas vão ver pela live lá, vocês deixam as vossas observações lá, tá? O meu marido vai editar e vai colocar lá para verem quantas vezes quiserem, pausarem, cortarem os pedaços que vocês querem, mandar, né, para alguém. Aí as informações vão estar aí, tá bom? Obrigada, Ida. Obrigada, viu? Obrigada, Cleidinha. Obrigada, Ida. Obrigada, Ronan, aqui, ó, beijão grande, que está nesse mesmo telefone, compartilhando a tela aí com a Cleidinha. Ida. O Ronei também entrou, que é irmão dele. Ai, também. Que bênção, que maravilha. Mas ele, como é cadeirante, ficou pouco tempo, muitas vezes ele não aguenta. Depois ele vê com o tempo, quantas vezes ele quiser. Aí eu passo para ele. Obrigada. Ida, eu espero realmente que você tome as suas decisões, se fortaleça aí, mais o teu esposo. Saia dessa situação, tá? Beijinho, Cleide, beijinho, Ronan, beijinho, Vou falar Ida. com você no WhatsApp. Com certeza, fica à vontade. Tem a Márcia também aí. A Márcia, uma amiga minha, também está assistindo. Obrigada, Márcia. Obrigada, Lauro, pela tua contribuição. A Fátima. Força aí. Obrigada, Elisete, Caliel. Obrigada, Michele, Ana Fátima, Joselita, Clédina, Maria Tereza. E a pessoa que não conseguiu aí abrir, a nossa amiga, que está escrito só VMG, mas acredito, né, quando ela puder me dizer no WhatsApp qual é o nome dela, eu nunca mais vou esquecer, mesmo que esteja escrito ali VMG, eu não consigo reconhecer quem que é, tá bom? Um beijão grande para vocês, boa saúde a todos, tá? Bem. Boa força, tá? Boa semana, muito obrigada por terem estado aqui também me fazendo companhia. Beijo grande a todos. Adeus. Gratidão. Obrigada, Neuci, de coração para coração, muito, muito, muito grata, gratidão sempre para ti, por tudo isso. Tá bom, querida? Boa semana. Obrigada. Beijinho, queridos. Até. Beijo.